Bem-vindo ao treinamento do Sistema da Aliança da Javé Nessi Informática. Neste treinamento abordaremos algumas configurações adicionais. Estas ferramentas permitem que você ajuste menus, dados de subprocessos, padrões de e-mail, entre outras. No menu Ferramentas, vamos acessar a opção Tabelas Auxiliares e Configurações. Nela teremos acesso a várias opções adicionais de configuração e personalização. Vamos iniciar pelo submenu, Configuração de menus do sistema. Este submenu traz os registros dos menus cadastrados. Estes menus listados são os menus gerados para seus operadores, beneficiários, prestadores, etc. Você deve acessar esta opção apenas sob orientação da equipe técnica da Javé Nessi Informática. Os campos que você pode editar para os menus são a label do menu. Esta é a descrição do menu que será apresentada ao operador. Caso você altere-a, certifique-se de que manterá a coerência com a função do respectivo menu. Flag habilitado. Esta opção permite que você habilite ou desabilite o menu. Esta opção é útil caso você deseje que este menu não seja apresentado aos operadores. Perfis visível. Este campo permite que você determine quais são os perfis de operadores que visualizarão ou não o respectivo menu. Os perfis dos operadores devem ser informados em letrar maiúsculas e estar separados por vírgula. Exemplo, prestador, operador, beneficiário. Neste caso, o respectivo menu apenas será apresentado para prestadores, operadores e beneficiários. Não será apresentado para vendedores, por exemplo. Os recursos de gestão administrativa devem ter apenas o perfil operador informado. Os perfis aceitos neste campo são operador, beneficiário, empresa, vendedor, corretora, prestador, nomes no singular, sem acentos ou caracteres especiais. A opção Flag Menu Superior indica ao sistema que o respectivo menu também será criado como um botão de atalho na barra superior. Os demais campos desta tabela são técnicos e não devem ser editados pelo operador. Vamos falar agora sobre o submenu Cadastro de tabelas do sistema. Este cadastro lista todas as tabelas de dados do sistema Aliança e permite que, se necessário, você faça alguns ajustes. Pegando como exemplo uma determinada tabela, podemos ajustar primeiramente a descrição da tabela, que é um texto simples que explica a função da respectiva tabela. O campo Observações da tabela permite que você crie um texto maior explicativo para seu operador. Este texto é especialmente útil quando a tabela tem determinadas funções que precisam ser explicadas em mais detalhes. O campo Tabela Original apenas tem importância se você estiver parametrizando uma view. Neste caso, por meio dele, você poderá informar para aquela view qual é a tabela de dados principal a que ela está ligada. O campo Colunas a utilizar nas telas de cadastro permite que você ajuste se deseja que o sistema crie os campos de cadastro da respectiva tabela, 1 por linha, 2 por linha ou 3 por linha. A tabela Configuração de campos dos cadastros apresenta todos os campos disponíveis em todas as tabelas. Embora seja possível ajustar alguns parâmetros diretamente aqui, por meio dessa tabela, nossa recomendação é que para ajustes de campos, você utilize os recursos de configuração com o botão direito do mouse no respectivo cadastro conforme demonstrado anteriormente. Por este motivo, este cadastro apresenta alguns poucos campos habilitados para edição. O menu Sequências de códigos de tabelas armazena as numerações sequenciais dos cadastros de cada tabela do sistema. Nele, quando necessário, você poderá ajustar os números sequências das chaves das tabelas. Cuidado! Não utilize esta opção sem orientação da equipe técnica da Javé Nessi Informática,
pois uma configuração incorreta pode fazer com que você tenha erros de chaves primárias duplicadas. O menu Cadastro de tipos de pessoas permite que você cadastre ou edite os tipos de pessoas que são permitidos cadastrar nas tabelas de pessoas do sistema, como, por exemplo, operadores, fornecedores, vendedores, corretoras, entre outras. O menu Campos de parâmetros dos processos, assim como o menu Configuração de campos dos cadastros, apresenta todos os campos disponíveis em todos os processos. Embora seja possível ajustar alguns parâmetros diretamente aqui por meio desta tabela, nossa recomendação é que para ajustes de campos você utilize os recursos de configuração com o botão direito do mouse no respectivo processo, conforme demonstrado anteriormente. Por este motivo, este cadastro apresenta alguns poucos campos habilitados para edição. O menu Cadastro de Layouts abre o cadastro das configurações de layouts. Este cadastro permite implementação ou ajustes de layouts, de geração de arquivos, de importação de dados, de impressão de formulários, entre outros. Os layouts são compostos por um cabeçalho e algum tipo de detalhamento conforme a finalidade do layout. Vamos ver alguns tipos principais de layouts. O primeiro é o tipo de layout de geração de dados. Um exemplo muito comum é o layout de arquivos remessa de cobrança bancária, pois nele há vários campos e informações que precisam ser geradas em um layout específico, conforme especificado na documentação de cada banco. O segundo é o layout de importação de dados. O mais utilizado é o layout de importação de beneficiários. Este tipo de layout permite que seja configurado o padrão de arquivos para importação de cadastro de beneficiários. O terceiro layout é o layout de impressão. Este layout permite que sejam configurados padrões de posicionamento para impressão de dados em documentos, como contratos, boletos, propostas ou outros documentos que precisam ter dados impressos diretamente e devidamente posicionados nos respectivos documentos. Para este layout em específico, há um assistente chamado Configurador de Layouts de Impressão. Você deve ver os tutoriais sobre configuração de layouts para obter maiores informações sobre como pode configurar novos layouts ou fazer ajustes em layouts já existentes. O menu Configuração de campos dos relatórios permite que sejam feitos ajustes nos campos que são impressos em relatórios, como, por exemplo, o título do campo, a ordem de impressão, se o campo deve ser exibido ou não, sumarizado ou não, agrupado ou não, etc. O padrão dos relatórios já ficam previamente configurados, mas você pode fazer eventuais ajustes conforme entender necessário. O menu Cadastro e controle de subprocessos permite que você ajuste as tabelas de subprocessos, subtabelas, que serão exibidas como subcadastros dentro dos cadastros principais. Ou seja, o sistema permite que você ajuste quais são os subcadastros que serão apresentados a partir do cadastro principal. Nele, você poderá informar se deseja que o subcadastro seja apresentado ou não, se deseja que o subcadastro seja aberto automaticamente após um novo registro do cadastro principal ser salvo, ajustar o título do subcadastro, etc. O menu Configuração de e-mails adicionais permite que você crie e-mails adicionais a serem utilizados em disparos, sejam em disparos simples, mas sua utilidade é principalmente voltada para disparos de e-mails em sequência, pois alguns servidores de e-mail possuem limites de disparos. Por meio deste cadastro, você consegue configurar e-mails adicionais que serão utilizados na sequência após o limite de disparos configurados ser excedido. Neste cadastro, você deve preencher todos os dados de acesso do respectivo e-mail, como endereço, senha, host, que é o servidor principal, servidor SMTP, que é o servidor de disparo, nome de usuário e senha.
Importante deixar claro que este cadastro exige que as informações sejam exatamente conforme o servidor, incluindo formato de letras, maiúsculas e minúsculas. O menu Cadastro de modelos de e-mail permite que você crie modelos de e-mail para serem utilizados como templates para o envio, facilitando o operador no momento de enviar um e-mail. Neste cadastro, você deve informar um código para o modelo, um assunto principal e o texto do e-mail. No texto, você pode utilizar algumas máscaras para que o sistema faça a substituição de algumas palavras-chave por valores dinâmicos obtidos a partir do banco de dados. As principais palavras-chave são código, associado. Esta palavra-chave com estes caracteres faz com que o sistema substitua este dado pelo código do respectivo beneficiário. Nome, associado. Esta palavra-chave com estes caracteres faz com que o sistema substitua este dado pelo nome do respectivo beneficiário. O menu Assistente de configurações do sistema abre o assistente que lista todas as configurações e parâmetros que você pode ajustar para personalizar o sistema para atender a critérios de sua empresa. Devido à importância deste assistente, criamos um vídeo específico para a explicação do mesmo. Consulte o vídeo Assistente de configurações do sistema para obter maiores detalhes. O menu Utilitários de atualizações é um menu interno que não deve ser utilizado sem a orientação da equipe da Javé Nessi Informática, pois possui alguns recursos específicos de configuração, porém não deve ser utilizado sem critério, conhecimento e orientação. Portanto, não explicaremos seu uso neste vídeo, pois em caso de necessidade de uso, nossa equipe irá orientá-lo como utilizar esta opção. O menu Importação de arquivos gerais permite acesso a recursos de importação de dados a partir de arquivos. As principais opções são: importação de beneficiários. Esta importação permite o carregamento de beneficiários para a tabela padrão de beneficiários a partir de arquivos CSV, arquivos texto com colunas separadas por ponto e vírgula. O layout de importação pode ser adaptado ou visualizado a partir do cadastro de layouts. Importação para a tabela TMP1000. Esta importação permite o carregamento de beneficiários para a tabela temporária a partir de arquivos CSV, arquivos texto com colunas separadas por ponto e vírgula. O layout de importação pode ser adaptado ou visualizado a partir do cadastro de layouts. Importação de arquivos. Excel diversos. Esta importação permite o carregamento de dados a partir de arquivos Excel. O layout das colunas na planilha pode ser adaptado ou visualizado a partir do cadastro de layouts. Importação de coparticipações ou fator moderador. Esta importação permite que você importe dados de valores adicionais referentes a coparticipações ou fator moderador a partir de arquivos. O layout das colunas na planilha pode ser adaptado ou visualizado a partir do cadastro de layouts. O menu Criação de usuários, logins do sistema, é um utilitário que facilita a criação de logins de usuários em lote, para beneficiários, para empresas, para prestadores, operadores, etc. Por padrão para operadores, as senhas são criadas quando um operador é cadastrado. Então, você pode até utilizar para criar senhas para operadores, mas ele é mais utilizado para criar senhas para beneficiários, empresas, prestadores e vendedores. Ao criar o login, você pode informar o padrão que deseja que o sistema crie o login, usuário e a senha de acesso. Permite ainda que você filtre o período de cadastro desejado para a criação destes usuários. O menu Enviar e-mails pelo sistema abre o envio de e-mails, onde você, por selecionar o modelo de e-mail para que o sistema obtenha o texto do e-mail, selecionar o destinatário,
ou empresa, ou prestador, ou vendedor. Você pode ainda anexar um arquivo para ser enviado junto ao e-mail, ajustar os textos do e-mail e assunto, e por fim, disparar o e-mail. O menu Outras ferramentas gerais permite acesso a outros utilitários e ferramentas, como Assistente para emissão de relatórios. Este utilitário abre uma opção onde você poderá criar relatório a partir de qualquer tabela do sistema. Nele, você definirá a tabela principal e depois basta configurar os campos a serem impressos. Se você tiver dúvidas em como configurar relatórios, veja o vídeo explicativo sobre o assistente de emissão de relatórios. Assistente para edição de cadastros. Este assistente lhe dá acesso a utilizar o formulário de cadastro para qualquer tabela do sistema. Nele, você deve definir qual tabela de dados deseja utilizar para que o sistema monte o formulário de cadastro para você. Log de alteração em campos controlados. O Aliança permite que você crie um log específico de controle para alguns campos de dados importantes. Este log registra qualquer inclusão, alteração ou exclusão de dados no campo que você definiu como campo controlado. Este menu lhe dá acesso ao log para consultar todas as interações ocorridas nos campos que você determinou como campo controlado. Assistente de duplicação de registros. Este assistente lhe auxilia nos casos em que você quer duplicar dados de algumas tabelas específicas, principalmente tabelas de parâmetros. Por exemplo, imagine que você parametrizou um plano e cadastrou os dados da tabela de preços, a tabela de carências e a tabela de coberturas. Imagine agora você precisa cadastrar um novo plano similar ao primeiro. Neste caso, você poderá utilizar este assistente para copiar os parâmetros de um plano para outro. Assim, não precisará cadastrar tudo manualmente, poderá efetuar a cópia e depois apenas fazer os eventuais ajustes necessários. Vale observar que é possível utilizar este utilitário também em outros parâmetros, como procedimentos cobertos, procedimentos por prestador, tabelas de comissões, perguntas da declaração de saúde, entre outras. Para utilizar este utilitário, você deve informar a tabela de dados que deseja copiar, informar o campo-chave a ser copiado. Por exemplo, se você está fazendo a cópia do cadastro de tabelas de preços do plano, a tabela que você irá informar é a tabela PS 1030. O campo-chave a ser gerado, neste caso, será o código para o plano. O sistema irá lhe apresentar os registros desta tabela. Faça os filtros conforme você deseja. Selecione os registros que deseja copiar e clique no botão Copia os registros marcados. Após isto, preencha o valor da chave para a qual o campo-chave deverá ser copiado. Em nosso exemplo, copiamos os dados do plano 1 e queremos copiar os dados marcados para o plano 2. Neste caso, basta informar o plano 2 neste quadro e confirmar. Ao final do processo, todos os registros do plano de origem, em nosso exemplo, o plano 1, serão copiados também para o plano de destino, plano 2. Lembrando que utilizamos o campo-chave código do plano, porque estamos copiando dados do plano. Se estivermos copiando parâmetros de procedimentos por prestador, o campo-chave será o código do prestador e você deve aplicar a mesma lógica nesta cópia. Exportação de beneficiários. Esta opção permite que você exporte arquivos de seus beneficiários. Neste formulário você pode filtrar o critério dos beneficiários a serem exportados. O layout de exportação pode ser ajustado no cadastro de layouts. Configurador do layout de impressão. Este assistente lhe auxilia a configurar e ajustar formulários que o sistema irá imprimir, como por exemplo, boletos, contratos, propostas, etc. Sugerimos que você assista ao vídeo sobre o assistente configurador de layouts de impressão
que explicará o funcionamento deste recurso com maiores detalhes. Muito importante ressaltar que os recursos presentes neste menu de ferramentas não devem ser utilizados por operadores sem o devido conhecimento, pois este menu dá acesso a ferramentas e utilitários que permite a reconfiguração do sistema e seu uso sem conhecimento pode trazer resultados inadequados. Por isto, apenas utilize estes recursos se possuir pleno conhecimento de seu funcionamento e, em caso de dúvidas, abra um chamado junto ao suporte da Javé Nessi Informática. Obrigado!